Olá pessoal, bem-vindos! Nossa terceira aula da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Estamos aqui para falar do capítulo 2 da igualdade e da não discriminação. Pessoal, a gravação está acontecendo do artigo 1º até o 13º, até o 13, por conta do concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2023. Mas, evidentemente que esta lei faz parte de uma série de exigências de muitos concursos que estão por aí. Então, sejam todos bem-vindos aqui a esta aula. E é sempre interessante nós discutirmos, abrirmos aí a discussão a respeito do Estatuto. Vamos ler aqui, interpretar para você e ver o que a gente pode colaborar com o aprendizado de vocês. Mas lembre do seguinte, hein, pessoal? Não é só ficar lendo lei, tá? É bom que você aprenda a estudar. E estudar requer que você faça revisões constantes. Eu vou colocar um card aqui em cima de uma sugestão de maneira de estudar, certo? Com revisões e com o método Pomodoro para vocês assistirem, para saber o que é estudar, se você se interessar pelo assunto. Vamos lá. Artigo 4º. Diz o seguinte: toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades, com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então, deficiente, ele tem direito a tratamento igualitário no que diz respeito às oportunidades em relação às outras pessoas e a não sofrer nenhuma espécie de discriminação. Olha o parágrafo 1º. Diz assim: considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, seja por ação, ou seja, por fazer algo, ou por se omitir, ou seja, deixar de fazer algo, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício de direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas, ou seja, que possam auxiliar a pessoa portadora de deficiência. Então, discriminação, pessoal, o que é? Restrição, exclusão, veja, restrição e exclusão por ação ou por omissão. É um ato omissivo ou ação, um ato comissivo, que tem o propósito ou efeito de prejudicar, veja, se o propósito for prejudicar, impedir e anular. A gente pode guardar como PIA, né? Prejudicar, impedir e anular. Então, distinção é toda forma de restrição ou exclusão por ação e omissão. Então, restrição e exclusão por ação ou omissão que tenha propósito ou efeito de PIA, prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência. Inclusive, pessoal, quando se recusa a serem feitas, realizadas adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Veja que a responsabilidade, né, principalmente dos agentes públicos. Né? Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Vocês sabem o que isso significa, pessoal? Significa que uma pessoa não é obrigada a estacionar na vaga de deficiente. Ela pode estacionar nas vagas comuns. Significa que uma pessoa portadora de deficiência, se ela optar concorrer num concurso público pela oferta de vagas ampla e geral, ela não é obrigada a aceitar ações afirmativas em seu favor. É opcional.
tá? Assim como em concurso público, negros, índios, quaisquer outros que tenham reservas, não são obrigados a se candidatar para aquelas vagas específicas, tá? Pode participar da lista de concorrência ampla e geral. Entenderam isso, então? Esse parágrafo 2º é importante, né? Pessoa com deficiência não está obrigada à fruição dos benefícios decorrentes da afirmação afirmativa. E agora você já sabe o que é ação afirmativa. Tô certo? É isso, pessoal. Tudo isso que eu estou passando aqui, ó, vocês têm acesso ao PDF, vocês têm as explicações e também exercícios, tá? Quiser o PDF, entre em contato. Explica isso direito, explica isso direito, concursos@gmail.com. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, vou colocar as letras iniciais aqui, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano e degradante. Negligência, discriminação, exploração, violência. Então, a pessoa com deficiência vai ser protegida de todas as formas de negligência, ou seja, de ser negligente é não tomar as precauções, cuidados e atendimento necessário, né? E isso vai configurar a negligência. Discriminar é fazer diferença entre uma pessoa portadora de deficiência, prejudicando-a. Exploração, evidentemente, é explorar, né? Uma pessoa com deficiência, prejudicando aí a ela mesma, a sua imagem, etc. Ou causando um proveito para si mesmo, essa pessoa que a explora apenas, né? Violência, não precisa nem explicar, tortura menos ainda, crueldade, opressão, oprimir, não é? E tratamento desumano e degradante, creio que não precisa nem explicação, certo? Então, aqui no PDF, só para vocês terem uma ideia, a pessoa com deficiência, qualquer indivíduo que tenha uma deficiência, seja ela, pessoal, de natureza física, sensorial, mental, intelectual ou múltipla. Acontece o seguinte, pessoal, muitas vezes quando nós pensamos em deficientes, pensamos em deficientes físicos, não é? Mas um deficiente visual, auditivo também é físico, sensorial, certo? Além de muitos casos, evidentemente, de deficiência mental, intelectual ou múltipla, né? Ou seja, várias deficiências. Quando o parágrafo fala sobre será protegida de toda forma de negligência, discriminação, né? Evidentemente, como eu disse, a negligência é a falta de cuidado, né? A discriminação é tratar as pessoas de maneira injusta, desigual, né? Com base em sua deficiência. A exploração é usar ou abusar das pessoas para benefício próprio, isso é importante, tá? Muitas vezes de maneira financeira ou laboralmente injusta. Violência e tortura, atos físicos, mas importante saber também, não é só físico não, é psicológico também, tá? Crueldade é tratar as pessoas com deficiência de maneira cruel, desumana, insensível, né? E opressão refere à imposição de restrições ou condições opressivas sobre as pessoas com deficiência, negando-lhes liberdade e igualdade de oportunidades. Tratamento desumano degradante, ou seja, degradar a pessoa, né? E ofender a sua dignidade humana, impondo-lhe ali castigos físicos e psicológicos. Muito bem. Vocês já viram aí, né? O quanto é importante. Parágrafo único desse artigo 5º diz o seguinte: para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são consideradas especialmente vulneráveis a criança,
o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Então, no que diz respeito à proteção ao deficiente, em especial e vulneráveis são as crianças deficientes, os adolescentes, a mulher e o idoso. Ou seja, o deficiente já tem prioridade, se for criança, adolescente, mulher ou idoso, mais ainda. Artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para... Ele quer dizer o seguinte, deficiência não é impedimento para a atuação, né, na sociedade, na vida em sociedade. Então, o deficiente poderá contrair matrimônio, ou seja, casar, né, e construir uma união estável. Ele pode exercer os direitos sexuais e reprodutivos. Ele pode ainda exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, ou seja, planejamento familiar, e de ter acesso às informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Ou seja, não apenas tem o direito de ter a família, como de planejar a família e de apoio ao planejamento familiar, recebendo orientações, diretrizes, que são políticas, né, políticas públicas vigentes. Quarto, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. É terminantemente, evidentemente, proibido, de qualquer maneira, esterilização compulsória. Ou seja, esse deficiente aí, ó, ele vai passar a deficiência adiante, vamos esterilizá-lo. Seja por políticas públicas, seja por atos unilaterais de médicos ou de familiares. Não, ele tem o direito a conservar a sua fertilidade e o exercício da sua sexualidade. 5. Exercer não, pessoal, passei aqui. Exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária. Isso aqui é decorrência do anterior, né? 6. Exercer o direito à guarda, à tutela e à curatela e à adoção. Olha que interessante, hein? O deficiente, pessoa portadora de deficiência, ela pode obter a guarda, a tutela, a curatela, ou seja, ser curador de alguém, ou adotar alguém, veja, funcionando como adotante ou adotado, ou seja, de forma ativa, ter a guarda, a tutela, a curatela, a adoção, ou, enfim, se sujeitar à guarda, a tutela, a curatela e adoção, ou seja, adotante e adotado, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ou seja, não discriminação entre deficientes e não deficientes para concessão de guarda, tutela, curatela, adoção e etc. Certo? Muito bem, vamos pular, pessoal, seguindo aqui para o artigo 7º. Vamos lá. É dever de todos, veja quando ele fala todos, é todos mesmo, né? É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiente, inclusive vizinhos que presenciam maus tratos, evidentemente, tá? Tem que se meter. Parágrafo único. Se no exercício de suas funções os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Bem, pessoal, realmente, opinião minha, né? Totalmente desnecessário isso, né? Porque no exercício de suas funções, juízes em tribunais que tiverem conhecimento de crimes, porque violar essa lei é um crime, é obrigação do juiz já prevista em outras codificações, em outras leis. Então, parece que a lei quis deixar isso bem cabal, né? Bem claro. É dever do Estado, veja, Estado, sociedade, família, assegurar a pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida,
a saúde, a sexualidade, a paternidade e a maternidade, a alimentação, a habitação, a educação, a profissionalização ao trabalho, a previdência social, a habilitação e a reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, e das leis e de outras normas que garantam o seu bem-estar pessoal, social ou econômico. Vejam que o artigo 8º aqui é bastante amplo em dizer que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar a pessoa com deficiência com prioridade, isso é importante, a efetivação dos direitos referentes a tudo isso aqui que a gente leu, né? Não acho que você tem que decorar tudo isso, mas que você tenha a noção exata do que esse artigo significa, tá bom? Do atendimento prioritário, o artigo 9º, que diz assim: a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de... Pessoal, pessoa com deficiência tem prioridade no atendimento, mas em especial, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, primeiro, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 2. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Prioridade de atendimento. Proteção e socorro. Atendimento nas instituições e serviços de atendimento ao público. 3. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos. Veja, tem prioridade. Que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, disponibilizar recursos humanos e tecnológicos que garantam o atendimento público, não é? Em igualdade de condição com as demais pessoas. 4. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Ou seja, disponibilizar pontos de parada, estações e terminais acessíveis à pessoa portadora de deficiência, né, com essa limitação. Na área de transporte coletivo de passageiro, garantindo a sua segurança no embarque e também no desembarque. 5. Acesso às informações e disponibilização de recursos de comunicações acessíveis. Acesso à informação e disponibilização de forma acessível a todas as deficiências, principalmente físicas, mentais e até principalmente sensoriais, né? 6. Recebimento de restituição de imposto de renda. Portador de deficiência reconhecido, né, tem direito à restituição total do imposto de renda. 7. Tramitação processual, ou seja, o processo e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências tem preferência. Parágrafo 1º. Tá claro isso, né, pessoal? Os direitos previstos neste artigo são extensíveis ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto do inciso 6 e 7. Evidentemente, né, estamos falando de recebimento de restituição de imposto de renda e tramitação de processos judiciais e administrativos ao acompanhante não faz sentido. Todas as outras prioridades no atendimento são extensíveis, evidentemente, ao acompanhante da pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 2º. Nos serviços de emergência públicos,
a gente imagina médico principalmente, e privados. A prioridade conferida por essa lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Ou seja, tem prioridade, mas tem protocolo de atendimento médico. Pessoal, o que significa isso? Vamos lá. Uma pessoa portadora de deficiência chega num pronto-socorro, certo? E essa pessoa está com um resfriado. O protocolo de atendimento médico, ela tem lá, em geral, cores para identificar casos graves e que requer emergência. Chega uma pessoa lá, jovem, não é portador de deficiência, mas infartando vai ter prioridade. Chegam lá pessoas que acabaram de sofrer acidentes graves, não é? Automobilísticos, etc. É claro que o protocolo médico tem que dar prioridade ao risco à vida. Fora isso, dentro da classificação, existem aí as outras prioridades, como mulher, né, gestante, crianças, dependendo da situação. Então, o protocolo médico vai fazer essas distinções em geral nos atendimentos. O título 2, pessoal, vai falar dos direitos fundamentais, né? Capítulo 1 fala do direito à vida. O artigo 10 diz assim, ó: compete ao poder público garantir dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida. Não é só quando ela é criança, jovem, adolescente, não. É durante a vida toda, né? Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, risco, emergência, calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança, assim como crianças, né, também gozam desse benefício para resgate e atendimento prioritário. Artigo 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica ou a tratamento ou a institucionalização forçada. Tratamento ou institucionalização, ou seja, internação, né? Internação forçada. Está falando aí da desaparecimento aí, ó, dos manicômios, não é? A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou institucionalização forçada. Então, familiares, né, que antigamente relegavam aí pessoas deficientes mentais em hospícios e casas afins aí, isso já não é mais possível. Parágrafo único, é claro, a não ser para um tratamento específico, não estamos falando de institucionalização, né? O tratamento, evidentemente, há situações que o médico vai recomendar, mas aí é uma questão clínica de decisão médica. Tratamento, porque a pessoa é simplesmente deficiente e forçá-la a isso, a lei já proíbe. Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Veja, o consentimento, né? Como que vai consentir uma pessoa portadora de uma deficiência mental se ela não responde por si mesma e ela tem um curador? Nesse caso, a lei, né, na forma da lei, o judiciário, através das disposições legais, vai decidir sobre essa situação de tratamento, intervenção cirúrgica e até institucionalização. Tá? Mas é porque ela sendo curatelada, ela não tem condição de decidir por si mesma. Tem que considerar as questões legais aqui nesse impedimento. Tá? Artigo 12. O consentimento prévio. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Veja aqui, consentimento prévio, né? Prévio, antes, livre e esclarecido, não pode ser forçado, pressionado a isso. Esclarecido tem direito a todas as informações. Isso é indispensável para a realização de tratamento, procedimento qualquer, né? Hospitalização ou pesquisa científica. É claro que tem que se considerar a questão da curatela. Embora determinadas situações
de pesquisa ou até hospitalização pode vir a ofender aí a dignidade da pessoa humana, evidentemente aí não importa nem se é deficiente, não é possível, tá? Mas aqui está dentro da normalidade. Parágrafo 1º. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, ou seja, tem um curador. Um exemplo de curatela, viu, pessoal, porque eu não dei anteriormente, acho que cabe colocar aqui para vocês. Imagine, por exemplo, que a esposa ingressa na justiça pedindo a interdição, né, quer obter a interdição do marido porque ele é portador do mal de Alzheimer e já está num estado ali em que mal reconhece as pessoas da família e ele não pode responder pelos atos normais da vida civil, decidir a sua própria vida. Bom, em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, veja que muitas vezes uma pessoa que deficiente, ela pode ter uma limitação mental, psicológica, etc., que requer a atuação de um curador, uma pessoa da família, ou até um curador especial nomeado pelo juiz, porque ele não tem condição de responder aos atos da vida. Bom, nesse caso, a pessoa com curatela deve ser assegurada a ele a participação no maior grau possível para a obtenção de consentimento. Ou seja, mesmo que tenha um curador que decida tudo por ele, consentimento em matéria de tratamento será buscado sempre o máximo possível, no maior grau possível de obtenção de consentimento até o limite em que isso seja possível. Então sempre será buscado o consentimento da pessoa portadora de deficiência quando é o caso de curador. Quando não tem, então, o curador, que é aquela pessoa que cuida dos interesses da pessoa, aí nem se fala. É necessário, como aqui esclarecido no caput, o consentimento livre da pessoa, tá? Parágrafo 2º. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela. Bom, o tutor, né, quando fala em tutela, né, ele é tutelado porque é um menor de idade, né? Curatela, sendo um maior de idade, precisa de alguém que cuide dos seus bens, patrimônios, da sua vida. Enfim, deve ser realizada, então, a pesquisa científica deve ser realizada em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para a saúde ou para a saúde do deficiente ou de outras pessoas, certo? Então, pesquisa científica tem limitações no campo da tutela e da curatela excepcionalíssimas, tá? Então, continuando aqui, ele diz assim: para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com a participação de não tutelados ou curatelados. Ou seja, se for possível fazer a pesquisa com aqueles que não são tutelados e curatelados, porque têm uma maior autonomia da vontade, que possam escolher e optar por participar dessas pesquisas, tanto melhor. A lei vai priorizar esses deficientes, não tanto os tutelados e curatelados, em último caso eles, tá? O artigo 13, que é o fim dessa sequência, pelo menos desta aula que nós estamos gravando aqui, que diz assim, ó: a pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido, em caso de risco de morte, tá vendo? Uma opção médica aqui, e de emergência em saúde, resguardados seus superiores interesses e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Ou seja, resguardados seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais. Superior interesses são interesses muitas vezes até manifestos, ainda que o deficiente tenha alguma limitação, mas ele pode ter interesses que estão resguardados pela lei ou pela manifestação de vontade dele, inclusive, né? É isso. Não exploramos aí tanto demais esse 13. Pessoal, parando esta aula por aqui, se você presta concurso ou vai prestar o concurso de oficial de justiça, o Tribunal de Justiça pediu até o artigo 13 e depois do 34 alguns artigos, são poucos, tá? Ótimo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.